Bom dia. Bom dia. Não era bom? Sim, como você está? Eu estou com calor. Eu estou com calor. Eu moro no Paraíso e hoje no Paraíso está fazendo muito calor. O Paraíso normalmente fica a 22 graus, mas então eu estou me sentindo no inferno. E em honra a esse calor, eu queria conversar sobre o inferno. Podemos? Sem problemas. Mas como você se sente? Oh, me sinto bem. Não vou entrar em estado contrativo só por causa de um calorzinho. Que bom. Eu também estou bem. Mas enfim, o que você deseja saber sobre o dito inferno? É porque tem várias definições de inferno, né? Existe o inferno? Eu vou dar um ponto de vista diante da minha ótica, diante das minhas experiências e diante do que foi me passado ante a esse termo, englobando todas as contrações e sentimentos que são consequências do próprio sentir que capta essas informações do campo, a mente que gradua e dá continuidade, dá contexto às mesmas, e as histórias vão se variando dependendo das mentes e grau de consciência. Diante disso, o inferno é uma frequência. O inferno é um estágio frequencial do torus planetário. O inferno é um lapso, uma dimensão e uma vibração. As pessoas, seres, sejam eles humanos, não humanos, entidades, seres que vêm à Terra de outros pontos da galáxia e interiormente nutrem uma vibração que corresponde a essa faixa, quando é necessário e importante, a mesma faixa os puxa com uma gravidade, a qual, se você levar em consideração como realidade apenas essa faixa, nós temos várias escalas de inferno e de padrões. Entende? Então o inferno seria semelhante ao umbral que os espíritas descrevem? É a mesma coisa. A diferença é que um umbral, dentro do espectro total, tem uma faixa vibracional um pouco menos densa, podemos dizer assim. O som que a emanação da faixa emite é menos grave. Vamos supor, eu tenho uma faixa que os católicos denominam e sempre denominaram como inferno, e eu tenho um umbral, esse novo termo cunhado, em uns 2 séculos, e depois trazido para nós aqui no físico. Quando eu digo nós, porque o meu campo de atuação também é no físico, então somos todos nós, somos todos um. Dentro desse termo cunhado, ele corresponde a uma faixa do mesmo inferno em padrão vibracional e tem uma pequena faixa um pouco fora do outro inferno, que é menos densa. Mas levando em consideração que cada essência gradua e quantifica o seu estado, não tem melhor ou pior. Então uma pessoa, depois da dessoma, pode encontrar infernos diferentes.
ela encontra o reflexo do que ela alimenta dentro de si. Evidente que potencializado devido ao campo que está ao seu derredor. O inferno funciona exatamente da mesma forma do que aqui e agora. A diferença é que as influências dos campos são um tanto mais densificadas, levando para uma ótica planetária. O que tem dentro tem fora. O método de funcionamento é o mesmo. E quando Dante Alighieri, então, escreveu seu livro sobre o inferno, né? Beleza, bom, ele tem 3 partes, todo mundo só fala do inferno, mas o livro tem 3 partes, ele escreveu sobre o purgatório e o paraíso também, mas a gente só lembra do inferno. O purgatório é pior. O livro do purgatório é pior que o inferno. Quase que sim. Sim. E aquilo foi coisas que ele captou, foi uma viagem astral que ele fez, foi uma exageração, ele exagerou tudo, tem um fundo de veracidade naquilo, como você vê? Eu não estava dentro da coroa que propôs esse tipo de serviço, esse trabalho. Porém, é um trabalho conhecido entre nós. E se encaixa perfeitamente do que eu disse há pouco. O mesmo inferno tem suas frequências e estágios. Se você denominar as frequências por nomes e por portais ou portões, você estabelece um contínuo. Então Dante não estava tão errado. Mas como eu mesmo disse anteriormente, os seres que em sua essência e com base no seu sentir captam as informações do campo, as graduam pelos seus graus de consciência, níveis de ego, influências do seu derredor. Mas pode-se dizer que para alguns o inferno é muito pior do que Dante mencionou e para outros é melhor. É um tanto relativo. Se eu olhar apenas para a frequência vibracional desse pedacinho do Torus e esquecer todo o resto, dentro dessa frequência eu tenho algo mais denso e algo menos denso. E é o que ocorre com eles, pois não há uma ótica do todo. Até mesmo para os mais conscientes que ali habitam. Então pode-se dizer que, porque em algumas escolas esotéricas se fala também do astral inferior, do astral superior e dos diferentes níveis do astral inferior, pode-se dizer que então que está todo mundo descrevendo a mesma coisa? Exatamente. Todas as verdades são frações da mesma verdade. Não que a minha ótica seja a única verdade, mas dentro do que eu vejo, todos falam a mesma coisa. Todos vão ao mesmo lugar. Mas eu vejo o lugar como eu acredito que ele seja. E como é um lugar mais sutil, dentro da proposta, eu vejo exatamente o que eu quero ver. Sim, do princípio de que o universo é mental e eu dou ao mundo todo o sentido que ele tem para mim. Então, eu sou uma pessoa, 2 pessoas podem estar vendo coisas diferentes dentro da mesma bolha, dentro da bolha delas, mas elas estão, por assim dizer, no mesmo lugar. Exatamente. Existem outros fatos que mostram que processos de densificações e processos de autoconhecimento nem ocorrem nessas faixas vibracionais, são projeções. É como um óculos de realidade virtual. Eles colocam dentro de estações médicas, se podemos dizer assim, e as pessoas se projetam em lugares assim para limparem os seus mentais, para esvaziarem seu copo, como o termo que foi cunhado há pouco. Olha, esse é um conceito interessante. Então, a pessoa pode estar num posto de socorro ou numa colônia com intuito socorrista, como os espíritas chamam, e ela está
sendo mostrada, ela está se vendo num outro lugar para que ela trabalhe certos processos. Exatamente. O Pai José nos fala que um livro espírita chamado Nosso Lar, de André Luiz, explica isso em nuances. Expliquei nuances, ele não chega a falar dessa opção daquilo ser uma, como se diz, uma imersão terapêutica. Eu vejo como lógico. Talvez os seres que lessem o livro não estivessem com consciência para ver que nem tudo que é ruim é mal. Não, isso o livro, eu acho que isso o livro passa bem, principalmente quando acoplado a conceitos como, por exemplo, a lei da afinidade, mas esse conceito esse conceito daquele espírito estar numa colônia socorrista e apenas com uma realidade virtual que coloca ele num lugar diferente para que ele possa trabalhar certas coisas. Esse conceito é novo, esse não está no livro, nenhum dos livros, esse conceito é novo. Segundo o Pai José, está sim. A necessidade apenas de ler entre as entrelinhas. Mas não há um problema, nós estamos cunhando agora e está no nosso livro da história. Estou pensando. Bom, pode-se dizer que sim, porque... sim, talvez, porque quando o André Luiz eleva seus pensamentos, né? Então ele eleva seus pensamentos, ele é imediatamente socorrido e se vê num hospital. Exatamente. Existem seres com frequências essenciais que não se moldam ao externo. Eles vão a pontos densificados e instigam as essências, e a partir daí elas não se afinizam mais com os locais que são, como dizem os espíritas, são resgatadas. Mas na verdade não há um resgate onde há um salvador externo, há um pequeno estigar interno, aonde de dentro para fora a pessoa se desvincula daquele processo, onde ela, pelo seu livre-arbítrio do nutrir, se coloca continuamente. Não que seja ruim, existem seres que não querem sair de lá. Justamente, como dito anteriormente, não ter uma ótica do todo, pois tem a ilusão do poder e a ilusão do se satisfazer dentro do costume e da adaptação do próprio ser, entende? Sim, se eu tô lá. Igual na cena que o André Luiz menciona que tem... existem seres lá que gostam de ficar jogando pedra nos outros, já chicoteando os outros, por assim dizer. E se aquilo Ele que... foi muito gentil, dizendo apenas isso. Não é colocando medo no mental e tampouco nos achismos alheios, mas é evidente que até mesmo os seres humanos, dentro das condições adequadas, se tornam verdadeiros monstros. Mas não é uma conotação pesada ou uma conotação que dá culpa por ser humano, e sim por ser um ser racional e pensante, onde o mental é ampliado nesses locais. São apenas condições e expressões. Entende? Sim, uma vez eu escutei um conceito dizendo que essa dimensão, ela é muito, por assim dizer, um pouquinho carinhosa, ela perdoa, ela tem um pouquinho, é como se ela tivesse um amortecedor nas criações do mental. Então, por exemplo, se eu cultivar pensamentos negativos, demora um pouquinho até a condição física se manifestar. É como se tivesse um amortecedorzinho ela perdoa mais. Por exemplo, se eu pensar por um instante que o avião vai cair, ele não cai. Então tem um amortecedor.
como se tivesse uma realidade de consenso que sustenta um pouquinho a bolha e não deixa a bolha se colapsar tão rapidamente. Mas, Exato, devido à igual expressão do mental estar maximizada, existe um cuidado pelos seres organizadores e sustentadores dessa fifth dimensão para que ela não se colapse em si mesma. Mas, como, por exemplo, começa no sonho lúcido, depois nas projeções astrais e tal, essa realidade, começando, por exemplo, no sonho lúcido, o astral é muito mais maleável. O astral te dá condições de expressar o que você nutre de forma mais evidente dentro da sutilidade que existe aqui. Levando em consideração que o astral também é físico e não muda muito, apenas a forma com que a própria matéria se organiza é mais efetiva, podemos dizer assim. Sim, é como se esse amortecedor da realidade de consenso que sustenta um pouquinho aqui e protege as criações, as criações contrativas da bolha da gente, é como se no astral esse amortecedor fosse um pouquinho mais fraquinho. Na verdade, aqui, agora, o amortecedor é mais fraco. A diferença é que o padrão vibracional das criações não interage com o físico de vocês. É a única diferença. Existe uma faixa do campo morfo que é difícil por alguns seres passarem. Como se fala mais? Fala mais. Quando alguém de Aruanda, por exemplo, ou de Nosso Lar, ou de Atlântida, que a meu ver são bairros do mesmo estágio vibracional, ele sai e passa pelos campos, existe uma faixa dos campos morfos, da faixa vibracional, da dimensão mórfica, independente do nome que você use, e ela é difícil se passar. Os seres projetam uma bolha e dentro dessa bolha eles passam despercebidos. E ou não, é um processo um tanto complexo. É por isso que Podemos em divagar alguns... sobre isso um pouco mais no futuro, depois que o campo seja preparado pelas informações que são passadas continuamente. Mas é por isso que em parte da literatura espírita, inclusive do André Luiz, para eles passarem por essas faixas, eles usam é como se fosse um aeróbus, né, que eles chamam. Eles usam um veículo plasmado especial para eles poderem passar. Todos nós temos um aeróbus, mas ele se desenvolve junto com a essência quando se expande. Talvez eles plasmem uma manta, um corpo, um aeróbus externo e fazem o mesmo processo. Sim, o José disse que é isso mesmo. Ele interage um pouco mais com esses campos, é mais, podemos dizer que familiarizado. Não que eu não entre e não interaja, mas não é tão efetivo, se é que você me entende. Não sou melhor nem pior, apenas trabalho de forma diferente. Sim, mas então... Alguns podem dizer que pé de pé, Exu não vai lá, mas é uma grande besteira. Desculpe, eu lhe cortei, por favor. Não, mas então em termos de ferramentas, a sua liberdade de sustentar como vou dizer, e manter a integridade da sua bolha continua em todas essas dimensões, então. Exatamente, o que te dá possibilidades da integridade é a própria consciência, mas seres em uma densidade, em uma frequência vibracional densificada, não têm acesso a tanta consciência onde o mental se manifesta. Entende?
Sim, sim, entendo. Aí tem que ser aquele processo gradual de autoconhecimento. É semelhante ao que André Luiz passou no início do livro Nosso Lar, até ele se conscientizar um pouquinho. Exatamente. E aí se evidencia o trabalho caridoso das essências que vão lá instigar a própria consciência a se manifestar. É um trabalho, em suma, muito difícil. As Marias Padilhas, todas essas essências distintas, Herês, Nossas Senhoras, Mães Maria, Exus, todos têm um trabalho, dentro do meu ponto de vista, divino. Sim, são terapeutas do astral. Exatamente. São terapeutas da vida. Sim, assim que eu falei astral, você limitei. Sim, são terapeutas conscienciais da vida. Exatamente. Esse termo terapia consciencial existe há muito mais tempo que a própria existência terrestre. Sim. Não, mas agora, ó, você fala uma coisa grande dessas aí, você fica quietinho, fala mais. É porque não importa muito. Ah, então É a tá mesma bom. coisa. Eu não quis lhe cortar, mas é igual a própria Umbanda. Não com esse nome, mas a mesma proposta sempre existiu e faz parte da própria elipse. Quando os seres ou uma civilização dentro de um orbe planetário se encontra dentro de um estágio da mesma elipse consciencial, essa faixa vibracional, que aqui damos o nome de Ubandan, ela engloba e trabalha para a conscientização global, para a interação entre outras raças e outras civilizações. É um network, é uma conversa num bar. O termo terapia consciencial vem junto com a mesma proposta, pois trata as consciências. Durante esse processo, consciências em estado, consciências não, egos de graus de raciocínio e essências em estágios mais contrativos tendem a se colapsar. Então, a própria expressão da terapia consciencial trabalha nessas essências, dando a elas estágios mais fofos possíveis, e trabalham nas essências que já se expandiam e, devido às condições, se expandem mais, meios para que elas fiquem cada vez mais tranquilas e harmônias. Entende? Sim, então vamos algumas ferramentas então. Por exemplo, porque nessa mesmo nessa né, mesmo nessa faixa onde a gente está, essa faixa frequencial, já nos é dado oportunidades grandes de experimentar o nosso controle sobre a bolha da gente, por exemplo, manipulando um pesadelo, ou uma situação que se vê como contrativa e, e você decide expandir aquilo, e aí você vê como que a situação responde à sua Ao opção seu pela estado, expansão. ao seu estado essencial e vibracional, sem dúvida. Sois deuses, sim. Então, uma pessoa que se vê num pesadelo já pode começar a escolher mudar aquilo. Sem dúvida. É uma ferramenta e uma proposta de suma importância para um treinamento da psique. Vamos levar esse menino como exemplo. Quando ele tinha seus 11, 12 anos, ele era induzido a um estado mental onde ele não era nada. Ele estava apenas em um local branco e não tinha, ele não via nada. Para todo lugar que ele olhasse, só era branco. Ele interpretava aquilo como um local de leite, devido ao seu estado consciencial e mental.
Mas, na verdade, era uma dimensão induzida, uma proposta de treinamento da psique para o agora. Dentro dessa proposta existia uma linha. Essa linha ela corria de um ponto A ao ponto B. Aos poucos ele foi percebendo que ele interagia nessa linha e a mesma linha começava a ficar contrativa, como um medidor de abalos sísmicos, como um sismódromo. Me perdoe se eu estiver equivocado com o nome, mas... Não, é sismógrafo. Sim. É o que a psique do menino me oferece, me perdoe. A Não, mas tudo partir bem. ele tinha a capacidade de estabelecer um contínuo, hormônio e homogêneo, ou densificar o processo. À medida com que ele se graduava e não conseguia manter, pois ficava cada vez mais difícil, sonho a sonho, o ambiente onde ele estava ia se mudando de leite branco para algo putrefato, algo em estado decompóreo. Até então ele percebeu que se ele se concentrasse apenas na linha e não tentasse resolver o problema, apenas sentisse a linha não entrava em contração. Até então, quando ele conseguiu, os sonhos cessaram e o estágio já tinha sido alcançado. É a mesma proposta de alguns sonhos, entende? Sim, sim, muito interessante. Sim, então os sonhos podem ser ferramenta, e me veio à mente a própria terapia junguiana, que é muito baseada nos sonhos. Então, os sonhos podem ser a ferramenta onde a gente pratica essas capacidades da maneira mais gentil possível. Exatamente. Como ele não tinha nenhuma crença, e por mais que fosse católico dentro das influências familiares, ele mesmo não se importava. Então esse processo foi um tanto mais simples. Não que não ter crença seja bom. As religiões o religam consigo mesmo. Porém, dentro dessa proposta foi mais útil. Ele se lembra desse processo, mas não com tantos detalhes. Não, mas eu tive sonhos que eu resolvi com crenças. Você muda a sua crença dentro do sonho e aí ele se resolve. Exatamente. Então, as Por crenças, isso o cuidado em dizer que não é ruim. sim, não é bom nem ruim. A questão é para que serve. De fato. Então, se serve, não é ruim. A questão é quando a crença é usada para sustentar estados bastante contrativos, onde aquela pessoa se vê no inferno. Exato. Mas é interessante ver a crença como uma opção de vibração. Conceber a crença é mais funcional do que apenas usá-la como ferramenta, como se ela fosse externa. Não, ela ajuda, é porque como se fosse é como se fosse um degrau na escada, né? Ela ajuda a chegar naquela vibraçãozinha, mas você tem que se manter e nutrir a crença, senão ela não se mantém. Às vezes se mantém no achismo de que ela é apenas uma chave de fenda. Eu não estou dizendo que você está errado, estou apenas dando uma conotação geral para que haja um autoconhecimento dentro dos processos de crenças do todo, de todos que nos ouvem. Sim. É notável que você vê as crenças como ferramentas e maneiras de deixar o mundo mais fofo. Porém, é evidente que nem todos veem dessa forma. E nós conversamos para todos, lembra? Ai, sim, eu me esqueço. É porque quando eu digo crenças, não são necessariamente crenças religiosas, né? São crenças que criam Que sustentam filtros, a própria realidade. sim, que criam filtros que sustentam diferentes realidades, por assim dizer.
Então, Exatamente. dependendo da crença, o filtro expande e permite passar uma realidade mais coligada a tudo, mais harmoniosa. Um Onde bom tudo exemplo é esse funciona. agora. Eu estou aqui conversando com você e o menino deixou o café aqui, porque ele pegou e não tomou. Marabô está tomando café. Olha que coisa interessante, não é mesmo? Como está essa experiência? Ah, eu já conheço bem, mas é só para quem nos ouve notar que não há limitações. Sim. Aliás, as próprias limitações viriam das crenças daquele ser que se propõe aquela experiência. Exatamente, ainda há uma vaquinha em um campo descampado com um dente de leão na boca. Na xícara. Enfim, apenas para deixar o papo sobre o inferno mais leve e gostoso. Não, mas Podemos tá lindo. falar sobre os espíritos que tomam conta do inferno? O que você acha? Sim, podemos falar dos espíritos que tomam conta do inferno, mas lembrando da simbologia do dente de leão, que é uma plantinha fofa que carrega os desejos da gente para o universo. Muito bonitinho. Que bom que você entendeu. Sim, Alguns veriam como uma margarida, mas não é. As sim, xícaras sim. trazem grandes mensagens a quem sabe ver. Sim, muito Interessante. bonitinho. Bonitinho. E é uma plantinha que conta com você, fazendo seus desejos e soprando as sementinhas dela. Um ajuda o Exatamente. outro. É. Então O vamos vento falar dos. funciona mais do que a gente soprando, mas tudo bem. Não, como é que é? O vento É uma também brincadeira. funciona. O vento também funciona. Tudo bem. É verdade. Não tenho Como é que é? essa ótica fofa. Para mim, o vento é um estado potencial igual ao seu assoprar, mas é mais efetivo e funciona mais. Mas se você levar em consideração o que você nutre e a forma com que você sopra, contido em um sentimento, em uma emanação divina, sim, você está certo. Mas também você está certo, porque e se o vento for apenas o meu sopro maior? De fato, Já que eu sou. Como é que é, Arnold? Tinha uma crença muito fofa, muito fofa. Já que eu sou o universo num pontinho. exato. Você é o Mas. macrocosmo em um ponto, Uhum. e não um ponto no macrocosmo. Então, se eu não tenho um dente de leão na minha frente, eu posso apenas, como se diz, pensar no vento fazendo aquilo por mim com um dente de leão em algum lugar do universo. Sim. Ou você pode imaginar um dente de leão e assoprá-lo. Ah, sim, claro, sim, sim, sim. Eu sempre me esqueci sim, da capacidade criativa dos pensamentos. Nesse sentido também. Capacidade geradora dos pensamentos é um termo mais funcional. Sim, sim. Geradora, com sua essência geradora, aonde o pensar ecoa e contrai pelo pensamento em formas. Essa é quase que uma conversa completa. Peraí, vou deixar aqui prontinho, porque se a gente for abrir esse tópico, a gente se desvia um pouquinho de onde a gente tinha parado, que eram as criaturas, os seres que tomam conta do que se chama dessa faixa, desse estágio sequencial do torus planetário que se chama de inferno, de umbral, de astral inferior, Exato. etc. Tem vários nomes. Sim, todos os papos são funcionais e são levados a uma constante. Se nós não falarmos dos seres que são expressões da própria vida pelo mental, também
um problema. Estamos apenas conversando. Como você mesmo diz, o papo não é sério. Sim. Não é um trabalho onde existem tópicos que, se não forem acessados, iremos apanhar quando chegar em casa. Nosso chefe vai falar, ah, você não fez isso e agora você terá que fazer hora extra. Não, mas eu fico pensando. Mas enfim, Fico eu pensando. entendi, é por isso que eu estou falando isso. Se desprenda. Apenas viva. O Isso que você não é quer só para falar? você, é para todos. Nós já estamos falando. Os seres são expressões do próprio ego, que se manifestam propositalmente por existência, mantendo o equilíbrio das mesmas expressões do ego que se ecoam pelo mental. Diante dessas possibilidades, como todos nós temos egos, nós captamos o sentir, os graduamos e podemos vinculá-los a nomes. Mas são apenas seres não duais que expressam os dois polos da mesma expressão do ego como ferramenta expansiva ou contrativa. Esse é o ponto mais amplo que eu consigo dar sem dar conotações, limitá-los ou deixá-los ante Mas se podemos. uma opinião ou ponto de vista externo, entende? Sim, mas se podemos pegar uma pedrinha então que ficou lá atrás, usando a capacidade geradora dos pensamentos, se eu, eu posso moldar a maneira como esse ser ou esses seres se apresentam para mim. Entendeu? Se eu vejo Nós podemos um... trazer um deles aqui, não é um problema. Ah, muito bom. Mas eu estou dizendo, Podemos por exemplo, se trazer eu para tô. poder tirar essa mistificação desnecessária de apenas uma expressão de Deus em um outro ponto. Sim, não, mas é porque eu ia falar de uma outra coisinha. Se eu estou trafegando pelo astral inferior e eu vejo um monstro assustador, eu sou responsável pelo que eu estou vendo, entendeu? Eu posso Exato. transformar aquilo numa coisa bela, assim como você pode ver uma barata e entender o papel daquela barata, o papel lindo que ela faz limpando as coisinhas, e aí a barata passa a ser um ser maravilhoso e não uma coisa Se as pessoas medonha. vissem como as baratas são sábias e entendessem a graduação do sentir, do sentimento de uma barata em civilizações externas, talvez elas a tratassem com mais respeito. Sim. Seres Eu tô, extremamente bondosos, com suas consciências expandidas. eu tô usando o exemplozinho da barata porque é um bichinho que as pessoas normalmente têm nojo, né? E é por isso que eu disse como elas se apresentam quando já desenvolvem consciência e raciocínio. Apenas para que haja um entendimento mais amplo. Entende? Sim. Existem pessoas que não entendem qual o papel da barata no ecossistema. Para que elas existem? Seria o mesmo que uma civilização altamente desenvolvida com base no sentir, tecnologicamente capaz, que já não se alimenta, dizer para que humanos existem porque destrói o próprio planeta. Sim, e as baratas, as mosquinhas, os animais, os bichinhos que normalmente as pessoas têm nojo, eles são parte do ciclo decompositor. É como se De eles fossem fato. os Shivas da natureza. Exato. Então, sem eles, viveríamos num grande lixão miasmático. Exatamente. E aí, a mesma coisa, talvez, os seres que estão nesse estágio sequencial do torus planetário que se chama de inferno. Sim. Eles não atuam apenas lá. Eles atuam em cada expressão da sua faixa
estática do próprio ego, desejo, inveja e tantos outros. Mas não é porque alguém é a personificação da inveja, podemos dizer assim, que ela é má. Apenas é um trabalho. E como isso? Como para mim essa fichinha não caiu, não ficou fechado. O que seria alguém ser a Alguns me personificação chamam da de inveja? agente do caos. Eu gosto mais de Marabu, mas eu ganhei esse nome. Alguns chamam meus amigos que interagem no campo dos elementares altos de intraterrenos. Eles gostam mais de elementar. E sim, eles têm gostos. Não é porque, diante a uma ótica um pouco menor, eu traga a morte, que em uma ótica maior eu não salve todas as vidas. Entende? Eu não posso falar por quem tem essa expressão. E sim, eu digo dentro do meu ponto de vista e do meu campo de atuação. Então, se eu sou mal, para alguns talvez, para outros talvez, mas para mim, diante do que eu nutro e do que eu vejo como planeta, do que eu acredito e na fé que eu tenho nos seres humanos, porque sim, eu também sou humano, porque estou aqui. Não. Diante da minha paz, do meu amor próprio, diante da minha autenticidade, definitivamente não. E é um grande ponto, porque as pessoas normalmente se moldam pelo externo e se esquecem de si. Sim, porque o caos é apenas uma ordem que não se entende. Exatamente. E mesmo com as teorias do caos mais atuais, né, se vê que o caos ele desestrutura para reestruturar num nível mais complexo e mais estável do que o anterior. O caos Exato. não desestrutura e fica desestruturado. O caos Exato. desestrutura para haver uma reorganização num nível mais complexamente organizado do que e estável que o que existia anteriormente. Exato. Existem outros que trabalham dentro do nível consciencial. Quando você se depara com algo novo que derruba todas as suas crenças e bases do próprio saber, você se perde e depois se reencontra mais forte. É uma expressão natural da própria essência. Sim, passa de fase no joguinho. Mas às vezes, para passar de fase no joguinho, você tem que morrer bastante vezes naquela fase. Pois é. Os joguinhos atuais estão até mais Hoje há checkpoint. compreensíveis. Sim, exatamente, eles estão mais compreensivos. Antes não tinha checkpoint, antes você morria, tinha que começar lá do zero de novo. Antes nós éramos todos Super Marios. Hoje somos. Esse médium não me passa. Somos Dragon Carl Age. Johnsons do GTA. GTA não, GTA sem graça. Dragon Age Inquisition, vamos uns The Witcher, The Skyrim. Witcher 3. Sim, 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 o vamos sair menino do GTA e joga. vamos para fantasia, que dá para fazer muito mais coisa. É o que vem primeiro na psique do menino. Me desculpe, você está certa. Diante das informações que são repassadas do campo, esses jogos são mais divertidos, combinam mais comigo. Mas depende da bolha, né? Porque para quem gosta de GTA, Dragon Age é meio chatinho. Ele tem que ter a equipe dele, é um RPG, tem que desenvolver o, o avatarzinho dele. Mas é diferente, é um joguinho de teor diferente. Então, igual a gente estava falando dos reajustes planetários, para quem gosta de brincar de certas coisas, para uma outra pessoa, aquele é um joguinho chato. Exato.
mas a reconfiguração planetária está sendo da maneira mais gentil possível, honrando as bolhas de cada um. Exato. A questão é os que estão lá jogando o GTA, detestando aquele joguinho, mas acham que não tem outra escolha. Exato. Estamos aqui para mostrar várias opções. Sim. Inclusive estão saindo vários joguinhos que estão saindo do paradigma de ter que ficar, porque mesmo nos joguinhos de fantasia, mesmo no Dragon Age, mesmo no Witcher, o Skyrim, você ainda tá matando coisinha, tá naquela luta lá de sobreviver. Então já estão saindo joguinhos que saem desse paradigma, né? O Journey, o Flower, onde você brinca de ser o vento soprando uma florzinha. O Journey, você brinca simplesmente de estar viajando por um mundo que você desconhece e reconstruindo aquilo. E o No Man's Sky, que você brinca de estar explorando um universo que é diferente para você e para outros, porque é um jogo que o computador gera aquele jogo à medida que você está jogando. Então é diferente para você do que é para uma outra pessoa. Sim. E as críticas desses joguinhos, quando eles saem, tem sempre as pessoas que adoram, mas tem as pessoas que falam, para que existir um jogo desse? Não tem sentido. Sim. Sim. Sim, então desculpe, fui eu. Chegou um convite para uma outra brincadeira, chegou uma chamada e eu tive que rapidamente recusar. Não é um problema. Mas Onde estava? acho que talvez tenha sido uma chamada porque estávamos nos perdendo pelos joguinhos. É uma conversa importante. Então, estávamos numa parte que para mim ainda ficou um pouquinho fechadinha. Eu consigo entender a parte do agentes do caos e esses personagens no joguinho planetário. O que eu não consegui entender ainda é um ser que seria, por exemplo, a personificação da inveja. Sim, esse termo é um tanto fechado, um termo interpretativo que pode causar um estado contrativo. É uma essência que trabalha dentro dessa faixa da inveja. Todos sentem inveja em um estado da elipse. Esse sentir é emanado e vai para algum ponto. E essa emanação tem um ponto de concluio. Elas vão para um lugar. A energia não fica no vácuo espacial, mesmo se o mesmo existisse. Ela tem que ter um direcionamento. E existe um campo de atuação para isso também. Ai, sim, porque ainda estamos no estágio onde trocam a fralda da gente, por assim dizer, um pouquinho, né? Porque então essa energia que está sendo emanada da inveja, se ela ficasse completamente na bolha daquela pessoa que está emanando, Seria destrutivo. seria rapidamente destrutivo. Exato. Então, ela é emanada, é como se fosse, não é bem um sinal de rádio, né? Mas aí ela é emanada e direcionada para um ponto onde esses seres processam e desaglutinam, pode-se dizer assim? Também. É como se fosse o polo negativo que recebe essas emanações de um polo positivo. Exato. É o fio terra da inveja, pode-se dizer assim? Sim. Sim. Até porque a Terra dissipa, sim. É isso mesmo. Então agora eu entendi. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Então se Nós tem um fio... trouxemos uma ótica mais ampla, tirando as mistificações e o medo diante desses seres. Sim, sim, e eu sempre recomendo quem tem medinho trocar o medinho por curiosidade, que abre o campo. É o oposto. Você tem medo do que você não conhece. Se você conhece mais,
dentro de uma ótica mais leve, mais homogênea, menos dual, você compreende que o mal inexiste, porque tudo que ocorre é bem e bom para o autoconhecimento. Sim, ter medo do externo é ter medo de si mesmo. Exato, porque o externo é espelho do que você é dentro. Sim. Mas então se tem esses fios, se tem o fio terra da inveja, então tem o fio terra, não sei, da cobiça, tem o fio Exato, terra do medo, tem o fio terra exato. de cada um desses, do que se chama de pecados capitais, por assim dizer? Expressões do ego, pecados capitais limitam. Sim, sim, expressões do ego. Mas expressões do ego contrativas. Nutrido, contrativas. Não, mas as expansivas também. As Vão para o expansivas mesmo também. ponto. Vão para o mesmo ponto. Porque não é dual, ele pode ser um ponto positivo, onde eu sinto um desejo de obter o mesmo sem prejudicar o próximo. Aos olhos de alguns, pode ser inveja também, mas não é contrativo ao ponto de não querer que o próximo tenha, que também é inveja, que é uma Mas, variação até mesmo da própria cobiça, mas também não é negativa. Querer não é problema, ter não é problema, entende? sim, mas se não é problema, por que que precisa ser desaglutinado num polo terra, num fio terra? Porque influenciaria os outros, e cada um tem a sua bolha. Tudo tem, todas as influências são calculadas e expressadas para o melhor de todos. Tudo bem. Não, sim, tudo bem. É porque tem a bolha e tem a realidade de consenso, que são as bolhas maiores, as bolhas coletivas. Exatamente, Então, exatamente. para não criar um desequilíbrio. Apenas um estado onde todos teriam influências sobre as mesmas vibrações, ampliando cada vez mais o mesmo conceito, o mesmo agente atua dentro da faixa, entende? Sim, mas isso permite que. Sim, isso permite essa, essa interação das bolhas de maneira muito boa, porque quer dizer, eu vou usar um exemplo Cada simples, vamos um tem supor, exatamente o que precisa. sim, vamos supor que eu adoro comida apimentada, mas aquela comida, ela é dividida por todo mundo. Então, na minha bolha, eu posso apimentar a comida e esses elementares que trabalham com os polos negativos, vão para outra pessoa que está no meu lado criar na bolha dela uma comida que não está apimentada. Assim, todo mundo pode comer a mesma coisa, dividir a mesma bolha coletiva. Exato. É uma boa analogia. Isso também dá uma conotação mais leve aos mesmos seres. Quer dizer, então, que eles ajudam a todos? Sim, Sim, eles eles ajudam ajudam a a todos. todos. Sim, eles ajudam a todos. Porque, mesmo no meu estado expansivo, considerando o direito de todos de dividirem uma realidade de consenso e uma bolha coletiva, o estado expansivo sem um fio terra, ele poderia gerar um desequilíbrio muito grande para quem está num estado mais contrativo. Exato. Não, bonito. Muito boa essa conversa, pois dá um outro contexto a Baal. Sim, muito, muito, muito bonito, muito bonito. Tá vendo? Não é caótico, é uma ordem que não se entendia. Exatamente, apenas um contexto. Eu mencionei esse nome, um dos nomes que só foram atribuídos apenas para que os seres que nos ouvem tenham um entendimento, Sim, para saberem do que estamos falando. então esses seres que trabalham no polo negativo, fazendo esse fio terra de frequências que os seres aqui na Terra estão emanando e que de outra forma se aglutinariam no campo, eles, uma das denominações que se deu a ele, então, foram os tais dos demônios da Goécia. Exatamente. Olha, caiu uma grande ficha aqui agora, então. Sim. Ó, figurinha premiada.
Agora, o estudo sobre os mesmos, sempre levando em consideração o que você sente e não o que é proposto pelo externo, podem ser analisados de forma mais sutil e gentil. Sim, mas a minha pergunta, então, porque tem algumas representações dos demônios da Goécia, onde eles são representados de maneira bem feia. Isso foi o filtro das crenças de quem estava vendo? Exato. Eu Ah, se vejo o bem que externo como o interno. E o feio de um pode não ser o feio para ele. Quem sou eu para graduá-lo? Não, eu me corrigi assim que eu falei, porque sem a baratinha tem gente que vai ver a baratinha como uma coisa nojenta e feia também. Exato. Se vocês, não você, mas vocês como um todo, visses os seres que vêm de extrema bondade e luminosidade trabalhar, teria muito medo por não conhecerem. Entende? Sim, sim. É só colocar olhinho grande neles, igual nos desenhos japoneses. Exatamente. Aí fica todo mundo fofo. Isso é interessante. Enfim, a conversa de hoje foi muito boa. Eu agradeço a sua compreensão e paciência diante desse trabalho extensivo, mas de suma importância para o todo, globo, planeta. Mas eu tenho que me retirar. Sim, sim, não, gratidão. Para mim foi, olha, foi uma figurinha premiada. Abriu uma grande caixinha que antes era cheia de medinhos e mistérios. Como muitos dizem, amém. Lembrando que todo o conhecer transpassa pelo conceber. Todo medo é um receio e uma defesa do desconhecido. Usá-lo como ferramenta é de suma importância para a sobrevivência dos animais. Observá-los e vê-los de uma forma natural e constante faz com que o ser que já se concebe e entende o próprio medo trabalhe com ele de uma forma natural, assim como os animais que não se privam da vida. Eu agradeço a oportunidade e uma boa tarde. Gratidão.